Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham através das nossas lives, né? É sempre uma alegria, é sempre uma honra nós estarmos aqui e com o objetivo maior, né, de levarmos palavras de fé, palavras de esperança, mas também palavras que exigem de cada um de nós postura, maturidade espiritual. Quando nós tínhamos filhos pequenos, nós falávamos com eles de uma maneira. Quando eles eram adolescentes, nós falávamos deles de outra maneira. Quando eles se tornaram, casaram, tiveram filhos, falamos de outra maneira. E o interessante nisso tudo é que era sobre o mesmo assunto. Só falávamos de maneiras diferentes, mas os assuntos, eles eram os mesmos. Então, nós estamos aqui trazendo os velhos assuntos, né? Só que falados de forma um pouco diferente. Não mais para crianças, né? Não mais para adolescentes, e sim, né, para pessoas maduras, para pessoas preocupadas, né, consigo próprias, preocupadas com tudo aquilo que nos cercam, na questão, né, das nossas responsabilidades, dos nossos cuidados, da nossa importância, digamos assim, dentro de um contexto. Porque quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma proteção, amparo. Quando nós éramos adolescentes, né, íamos pela nossa cabeça. E agora, né, que temos uma certa maturidade, já são coisas que a gente tem que respeitar. Um exemplo simples, quando tu resolve, né, assumir um compromisso, casar, tu já não pode mais fazer aquilo que tu fazia quando tu era solteiro, né? Tu vai ter que assumir uma postura dentro daquilo que tu assumiu. Então, o nosso objetivo, o nosso querer, né, é exatamente levarmos essas palavras de fé, de esperança, sim, mas também palavras de ordem, ou seja, palavras que nos deem respostas de por que vale a pena, né, fazermos tal ou qual coisa. Porque muitas vezes, quando nós estamos casados, gostaríamos de ter uma vida mais libertina, mas não podemos. Por quê? Né? E às vezes também, quando nós não temos conhecimento, nós levamos uma vida um tanto quanto leve. Agora, a partir do momento em que nós passamos a conhecer, aí muda um pouquinho, né? Até porque está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né, Antônio? É isso aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Realmente a questão da transmissão e da compreensão, ela é uma escalada sempre progressiva. À medida que a gente vai caminhando nessa estrada da vida, a gente vai ampliando nossa capacidade de entender melhor as coisas. Então, uma criança entende de um jeito, um adolescente, um adulto, e assim por diante. E a transmissão também, nós começamos a direcionar de uma forma mais correta, de acordo com o entendimento. É responsável até, né? Nisso tudo eu acho bem interessante, porque o Evangelho, ele dá para dizer que ele é para todos os graus de compreensão. Ou seja, ninguém pode dizer que, não entendi o que ele quis dizer, porque ele não fala somente para a razão, ele fala muito para o sentimento. Tanto que, na época em que Jesus proferiu essas palavras, as pessoas que mais conseguiram se conectar com ele foram, vamos dizer assim, as mais simples, né? Como ele diz, os pobres de espíritos mais humildes, que entenderam ele pelo sentimento, não entenderam ele pela razão. Aqueles cuja razão, e ele fala isso, a razão é mais desenvolvida, rejeitam a ideia porque compreendem o mecanismo que
elas precisariam se utilizar para poder se unir com essa mensagem. Mas os dois entenderam, né? Os dois entenderam e cada um deles optou por um tipo de escolha. E nós, hoje, seres humanos, a gente é ainda muito preso aos nossos conceitos ou aos nossos preconceitos. Tu falou ali de quando a gente casa. Nós temos uma grande ilusão, o ser humano, de que quando ele sai do lar materno, paterno, agora ele vai ser dono da própria vida, agora eu vou poder fazer o que eu quero. Mas tu vai morar com outra pessoa, se tu assumiu esse compromisso de edificar uma família, de construir alguma coisa grande, dentro daquele exemplo do teu lar anterior, tu tem que compreender que tu não tá sozinho e tu não pode fazer tudo o que tu quer. Aquelas ideias malucas que a gente tem de achar que agora eu posso tudo, não cabe. Pode, mas tem consequência e muitas vezes a consequência é imediata. Nós vivemos numa sociedade em que nos impõe algumas leis e mesmo que a gente consiga muitas vezes se esquivar dessas leis, tem uma lei que é muito maior, que é uma lei que está dentro da gente, é uma lei que atua constantemente e que fala para a nossa consciência, assim como aquela ideia da mensagem que vai sendo cada vez mais direta para o ser que está cada vez compreendendo melhor, a nossa consciência também ela nos fala dessa forma. Nós não, quando nós caminhamos, nós sabemos o que nós não podemos fazer e quando fazemos, o que aquilo gera em nós mesmos, um tipo de cobrança, vamos dizer assim, para ficar mais leve, uma cobrança. E essa cobrança é um sinal que eu tenho de que não posso fazer aquilo, que eu tenho que ser diferente, eu não posso continuar sendo aquele ser, vamos chamar de primitivo, que não é tão primitivo, mas enfim, anterior ao que eu sou hoje. E isso pode ser 2 dias atrás, porque nesse período eu já tenho um pouco mais de material de subsídio intelectivo para poder fazer escolhas mais certas, né? É exatamente isso, né? Porque no dia de hoje, nós vemos, né, pessoas, vamos dizer, vamos analisar, né, e até às vezes julgar um pouco também, mas nós vemos pessoas com 50 anos fazendo coisas de adolescentes, né? A gente vê pessoas de até mais idade fazendo coisas de crianças. Então, seria um julgamento quando nós, através do Evangelho de Jesus, nós convidamos, né, para adentrarmos a porta estreita, significa dizer que tu não vive mais para ti, né? Significa dizer que tu vive mais aquilo que tu criou ao teu redor do que exatamente aquilo que tu quer para ti. Porque com certeza, com o passar dos anos, nós criamos muito mais desejos, muito mais anseios, muito mais apegos. Só que com o passar dos anos, nós também assumimos posturas perante pessoas, perante sociedade, perante comunidade e assim por diante. Então, tem coisas que não sou eu, né? Que não é a minha vontade que impera. O que impera naquele momento é a vontade do ambiente em que eu criei, né? Ou em que eu acredito, ou em que eu me afinizo, ou, né, que eu entendo. Então, notamos hoje um total descuido nessa parte. Por quê? Porque nós temos acesso a toda a informação. E nós não levamos a sério essa questão de tu te situar, né? Por exemplo, levar a sério, né? Tu tem filhos e está casado.
Tu pode ter um outro relacionamento? Não, tu até poderia. Mas Não tá certo? não está certo, mas tu teria que, né, avisar todo esse pessoal, digamos, né, toda uma questão estrutural, digamos assim. Mas não pode. Ponto. E para nós não tem ponto. A coisa continua. Para nós não tem ponto. Né? E aí a gente se assusta com tudo o que acontece, mas nada mais é do que a colheita daquilo que tu semeou. Então, se eu só quero a minha alegria, se eu não me dobro para coisas maiores, a tendência minha é o quê? É ficar sozinho. Embrutecer. Embrutecer, fechar naquele meu mundo que eu criei, né? De não servir, de não atender, de não escutar, de não, né, me abrir. E aí vou me fechando, julgo e me enterro, né? Essa é a verdade. Me enterro nos meus apegos, nos meus desejos, nas minhas, né, nos meus devaneios, que a gente poderia dizer assim. Então, a vida é muito mais do que isso. E é exatamente isso que nós temos que pensar, né? Ou seja, onde é que eu estou, né? E o que a situação onde eu estou demanda, me pede? E eu estou fazendo isso? E é bem simples, né? É simples porque, mesmo que, vamos dizer, a pessoa não acredite em espiritualidade. Ah, mas morre e acaba. Tá bom. Qual é o objetivo de estar vivo? Cada um vai, de repente, vai ter uma ideia diferente. Mas dentro dessa ideia, para que serve isso que eu idealizo? A vida é aproveitar. Para quê? Angariar? Para quê? Todo mundo sabe que a gente só leva o que está guardado dentro. E não é na carne, dentro é no aprendizado. Então, já começa um questionamento, um certo embate de ideologia. Mas na questão ali que tu falou, de eu posso ter um outro relacionamento, o que eu gostaria que o meu amigo, de que forma que eu gostaria que o meu amigo agisse comigo? De que forma que eu gostaria que os meus filhos agissem, não só comigo, mas pelo mundo? De que forma que eu gostaria que a minha esposa se comportasse também dentro de um contexto? E assim vai, todas as pessoas da minha relação. Dessa mesma forma que eu gostaria, será que eu estou me comportando de forma igual? Que eu gostaria que eles fizessem? Porque é o segundo mandamento, né, que Jesus diz: faz aos outros aquilo que tu gostaria que os outros fizessem para ti. Então, se eu quero que eles façam para mim, é que eu tenho que também abrir da mesma maneira para todos. Porque senão é hipocrisia, eu só quero receber e eu não quero entregar nada. É o embrutecimento que foi dito. Tu tá mentindo. Tu gostaria que mentissem para ti? Sim, pois é. Mas tu gostaria? Não, né? Então por que eu minto? Mas tu tá mentindo para quem, então? Para mim. É porque eu acho que eu estou enganando os outros, mas aí que entra a questão da criança, do adolescente e da pessoa madura. Maturidade, da pessoa madura. Tu tá mentindo para quem? E a gente não percebe. Não percebe porque não quer, né? Sim. Porque aí quando começa a perceber, toma um negócio. No primeiro momento tu mentiu para os teus filhos, no primeiro momento tu mentiu para tua esposa e tal. Mas essa tua atitude, muitas vezes, leva a tu perder essas pessoas por causa da tua felicidade, dos teus vida desejos, paralela, né? Irreal. Daquele mundo que tu criou, achando que fosse real. E que só é bom para ti, entre aspas. Exato. Então, é esse ponto, né? É esse ponto. E nós estamos brincando com isso. A gente brinca com isso. Não, mas eu estou suprindo, eu estou fazendo tudo certo, eu. Foi só uma vez. Sim, não, mas né? Mas se tu continua semeando isso, para dizer o terreno ao teu redor
ele vai virar, né, um deserto e não vai ter mais nada ao teu redor. Porque tu, pelas tuas Mata atitudes, tu tá matando tudo. Uhum. Tu tá matando tudo. E aí a gente brinca, diz, não, tá matando, como é que tá matando? Tá matando. Por quê? Porque só o bem está dentro da lei. Só o bem se mantém. Só o bem é eterno. O resto é tudo criação mental, a tal ponto que o mal nem existe. É outra coisa para pensar bastante. Em contexto. É. Né? O sapato de carneiro lá nem existe. É um irmão nosso que momentaneamente não compreendeu, momentaneamente quer se impor, momentaneamente está semeando e no tempo devido ele vai colher. Né? Então não existe. O mal é a ausência do bem, como as trevas é a ausência da luz. O bem então, é. tu fazendo essas coisas, o que vai acontecer? Né? Aonde tu vai? Não, mas o problema é meu. Tá bom. A gente Com entende. certeza. Sim, o problema é teu. Né? Mas aí então, né, se fosse uma coisa, digamos, que acabasse no nada, tudo bem, né? Mas não vai acabar no nada. O cara que pensou nisso tudo, ele é bem grandão, né? E ele não é nem um pouquinho burro. É o ponto de a palavra nada existir, né? Não existe o nada. Né? Tudo é movimento, tudo é criação, tudo agrega, né? O amor desse Pai, né? Que se manifesta por coisas muito simples, né? E que às vezes a gente não dá a importância que deveria dar, né? Ao ponto de notar essas coisas. Nós, às vezes, justificamos os nossos erros com aquela velha e esfarrapada desculpa. Não, mas todo mundo faz. Eu não sou perfeito, mas a tua mãe já tinha te dito lá atrás, tu não é todo mundo. E olha só em volta como é que está todo mundo. Nós somos uma população doente mentalmente. Nós estamos todos com sofrimentos através daquilo que nós geramos em todos os sentidos. Por que que eu quero continuar nesse grupo? Por que que eu não olho para o exemplo que é positivo e o exemplo bom? Porque eu não quero. Todo mundo faz, mas tá certo ou tá errado? Isso faz bem ou faz mal? Então, se tá errado e faz mal, por que tu continua? Digamos, né? Então, outra coisa também que a gente tem que sair do tempo de infância e de adolescência e nos assumirmos perante uma estrutura grandiosa que é a vida, é essa questão, né, de um Deus velhinho, caquético, que perdoa tudo, que não enxerga tudo e que não sabe de nada. Entende? E que se tu contar uma colorida pro cara, ele vai acreditar. Isso não existe. Ainda vai te dar um abraço. Querido. Mas a gente tem isso dentro de nós. A gente tem isso dentro de nós. Então, quer dizer, já falamos aqui reiteradas, repetidas vezes, o maior juiz, né, nós vamos ser julgados pelo juiz mais duro que tu pode imaginar, né, que esteja perto de ti. O mais duro de todos e o que mais te conhece. Né? A consciência. Que é a tua consciência. Dessa tu não escapa. Dessa tu não escapa. Porque muita gente às vezes toma um negocinho para sair, né? Uma volta. Tá, tudo bem. Tu tá agrameando agora. Mas tu não viu aquela situação? Tu viu. Tá, mas tu não pensou sobre isso? Pensei, mas tem tanta gente que faz tanta coisa e tal, e pá. Tá, mas tu não sabia que eu dei uma opção diferente para ti? E por que tu não me escolheu a mim? Né? Porta estreita. Caminho duro. Evangelho. Né? Por que tu não escolheu a mim? Perdoar 70 vezes, 7 vezes no mesmo dia o teu irmão. Rezar para aquele que te persegue e te calunia. Por que tu não escolheu a mim? Então eu não posso te amparar. Eu não posso estar contigo. E agora,
Tu vai ficar tu e a tua consciência, tu e o teu juiz, Para reparar. né? Para, através do teu próprio juízo, tu reconhecer que a escolha que tu fez não foi a mais apropriada. Mas eu sempre te aceito, né? E sempre te amparo, e sempre estarei contigo. E, de novo, estarei contigo. Pois então, faça a boa escolha. E muitas Faça a tua vezes parte. nós continuamos fazendo as coisas erradas, achando que não vai dar em nada. Que alguém resolve. Ou que alguém resolve. Aqui até a gente resolve. Mais ou menos. Às vezes quando dá, né? Algumas coisas dá, outras também não dá. Eu digo bastante, né, que os antigos diziam, com os soldi se faz urso balar, né, com o dinheiro tu faz os ursos dançarem. Então, para fazer um urso dançar, meu amigo, Tem que ter uma grana. né, tem que ter uma graninha legal. Mas com ela tem uma força que está louca, a tal ponto que a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, e basicamente é isso, né? É ignorância somado, né, a poder, dinheiro, interesse, orgulho, ego, né? Qual a maior chaga da humanidade? Orgulho e humildade. E E o egoísmo. Né? Então, a partir do momento que eu não me rendo, vejam bem, vamos lá de novo para aquela escolha, Antônio. Né? Tu está ali para decidir. Ah, mas todo mundo faz. Tu está sendo o quê? Orgulhoso. Né? Tu está sendo egoísta. Tu só está pensando em ti. Mas isso não é legal. Olha o mal que tu vai levar para tua família. Não, mas eu quero o meu bem. É. Porque eu tenho que dar uma lição. Que baita erro. Tu imagina que, e todo mundo sabe disso, o universo, ele é harmonia e equilíbrio. Tudo anda em leis perfeitas. Mas existem fatores, e fatores humanos, que causam desarmonia e causam desequilíbrio. Ah, o universo é muito amplo. Tudo bem, mas nesse universo pequeno aqui em que a gente vive, muitas vezes eu causo a desarmonia e o desequilíbrio. Quem que vai organizar isso? Será que vem alguém e arruma tudo que eu bagunço? Como Ou será quando que, tu era criança? ou será que eu vou ter que dar conta dessa bagunça Mas que se eu tu fiz tem e a arrumar? liberdade de fazer, tu vai ter que ter a liberdade de limpar. De arrumar, de organizar de Se novo. era uma criança, a atitude é outra. Ela vai aprender de alguma outra forma, Nós não? até fizemos por ti, Sim, mas tu está numa situação num processo educativo. de criança, tu não sabe o que tu está fazendo. Mas tu assumiu uma postura dizendo para nós que tu já era suficientemente capaz. Grandinha. Sim, tu disse, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer... Pois então, faça que nós estamos te amparando. Aí tu faz tudo aquilo errado, nós vamos te ajudar. Mas quem vai ter que, digamos, dar o primeiro passo é tu. E aí a gente hoje, né? Aí a gente hoje fica naquela, pô, tá nascendo agora. Irmãos nossos, totalmente privados, sem metade do equipamento, que nem diz outro. E aí vamos lá para aquela pergunta bonita de Jesus, né? Quando eles estão passando na frente daquele cego de nascença, eles pedem para Jesus, de quem é a culpa? Do cego ou dos pais? E Jesus responde, de nenhum dos dois, é para que se cumpra a justiça do Pai. Vejam a harmonização, grandeza, o reequilíbrio. a grandeza dessa resposta. Porque não houve erros, não houve, assim, intenções de erro, houve ignorância. E se gerou essa situação. Então, essa situação não existem culpados, existem sim situações que acontecem. Né? Porque tudo aquilo que tu planta, tu colhe. Então, não existe um culpado que eu te imponho, né, uma culpa. Existe sim crianças que não sabem o que fazem, adolescentes que não sabem o que fazem, e como tal, haverão de assumir responsabilidade sobre aquilo que fizeram. E esses que estão hoje colhendo, foram aqueles que lá atrás semearam. E aí Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem. Sim. Porque estão tendo a oportunidade De resgatar, de se transformar através desse sofrimento, desde que compreendam que isso faz parte dessa justiça tão grande em E aí, o todos que nós tu está estamos semeando? inseridos.
De que forma que eu estou Aí tu recebendo tá dentro isso? da família, tu tá na família e tu faz aquilo que nós falamos. Tu trai. O que tu tá semeando? E o que tu vai colher? Furacões. Né? E o que tu vai colher? E tu tá pronto a colher? Né? Então, por isso que a vida como um todo, ela é perfeita, né? Por isso que a gente não tem a lembrança Do passado. de lá de trás, né? Nem é bom também, né? Uhum. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos colhendo. Que foi aquilo que nós falamos, né? Jesus passava, fazia milagres para uns. O cara chegava e dizia, só vou tocar nele e vou me curar. E realmente tocava em Jesus, era curado. E outros, Jesus passava e simplesmente dizia, feliz é tu que sofre. E vazava. E aí? Como Né? é que explica isso, né? Nós estamos defendendo que bandeira, né? Nós somos de que partido? Para reiterar essas coisas, para veicularmos essas coisas, para, entre aspas, defendermos. Eu não diria defendermos, né? Porque nós estamos enquadrados, como todos vocês que nos ouvem, né? Mas eu diria, e aí? Né? Aí Por isso que o tem que evangelho, buscar, né? por isso que a gente repete para as crianças, numa linguagem de criança, repetimos para os adolescentes numa linguagem de adolescentes, para adultos, linguagem de adulto, as mesmas coisas. Dando exemplos dentro da sua faixa de Mas entendimento. falando A mesma das coisa. mesmas coisas. Porque é Do muito simples. respeito, da moral, da ética, do trabalho, né? Do enquadramento teu num contexto. Ah, mas eu sou... Então, vamos falar daquilo ali, de onde tu tá. Não, e o interessante desse contexto, que ele é 3 palavras, né? 3 letras. É lei. Né? O contexto é lei. E por mais que tu leia, negue a lei, ela não vai deixar de existir. Ela atua. Ela atua. Então, ela vai atuar proporcionalmente à consciência que tu tem da lei. Né? Então, uma criança, ela vai ser julgado como criança, um adolescente como adolescente. Então, uma pessoa que não tem consciência e cometeu certo delito, né? Ela vai ser julgada de outra maneira, porque quem se julga é ela mesma. Então, se ela não tem consciência, ela não vai se punir por uma coisa que ela não tinha consciência. Capacidade de Né? entendimento, né? Agora, se ela tem execução. consciência, se ela assumiu um compromisso, né? Ali, a pena, né? O juiz, ele vai ser muito mais severo. Né? É o que e a gente fala em lei, estamos falando em lei divina, mas a gente acaba sempre lembrando das leis humanas, que elas tentam, de alguma forma, dar essa mesma aplicação, e é claro, existem muitas dificuldades, mas as ideias centrais da nossa lei, ela se baseia em tudo isso. Ela também julga de acordo com a capacidade do ser. Tu não pode punir uma criança que cometeu um erro da mesma forma que um adulto. Mas, de alguma forma, tu tem que propor para ambos um processo educativo, de compreensão do que foi feito. E eu não diria como, né? E por que vieram a existir as leis humanas? Porque é uma bagunça, né? Cada um quer fazer o que quer, né? Para que Tem que ter haja uma ordem. para que haja um princípio de ordem. É. E como o universo é todo ordenado, também existe um princípio de lei. Por mais que desconheçamos. Porque a lei humana, ela é um tanto quanto não punitiva, ela é dura. Tem um outro termo. Porque se tu faz determinados delitos, tu é tirado até da própria sociedade. Tu é Tu tirado, vai perdendo tua liberdade. tu perde tua liberdade porque tu não consegue viver em liberdade. Isso. Tu não consegue te manter. Né? Então tu é tirado. Tu sai do parquinho. Exato. Mas essas leis elas foram trazidas exatamente para que houvesse o mínimo de sociabilidade. Né? Então, a partir do momento que tu transgride essas leis de uma forma um tanto quanto forte, tu também vai ser tratado.
E as leis humanas, que são resultado. E as leis eternas, que são eternas, né? E que são sutis, e que nós não respeitamos nem as duras, que são as humanas, quanto mais, né? Jesus Aquelas diz, que né? a gente acha que não existem. Jesus diz lá com Nicodemos, né? Aí então, falando lá da reencarnação e tal, babá. Aí Nicodemos diz, como pode acontecer uma coisa dessas? Aí Jesus diz, Não tem sentido. Se quando eu te falo das coisas da terra tu não entende, quanto menos tu entenderia se eu te falasse das coisas do céu. Então tem coisas que entram pela cabeça e tem coisas que entram pelo coração. E Deus não entra pela cabeça. É pelo sentimento. É o espírito que vai fazer a compreensão, né? As leis são tão interessantes que falamos de leis humanas e leis divinas, leis espirituais. E parte dessas leis espirituais são as leis da matéria, porque a matéria está dentro do contexto. E nós lidamos com a matéria como se nós não soubéssemos os acontecimentos. E eu olho para esse livro aqui e é uma matéria que está sujeita a uma série de transformações, dependendo da utilização que ela pode vir a ter. Leis físicas, lei de gravidade, tenta manter esse negócio aqui no ar. É possível, mas tenta. A gente não consegue, porque a gente não entende nem por que está caindo. Então, alguém lá falou e eu acredito, mas eu nunca coloquei nada disso à prova. As leis espirituais, eu posso achar que eu não coloco à prova, mas eu coloco à prova todos os dias. Esse mecanismo de plantio e colheita, que a gente utiliza um termo bem terreno, ele é um mecanismo de ação e reação, um mecanismo de tudo aquilo que eu jogo para fora, retorna para mim na mesma intensidade. Então, se eu prejudicar alguém, isso aí, energia, não é nem que alguém vai me prejudicar, mas vamos tratar de uma forma mais sutil. Energeticamente eu estou recebendo de volta, porque é um ciclo, é um mecanismo, é um circuito fechado, vamos dizer assim. Eu só recebo o que eu projeto. Mas a grande vantagem é que o bem também está nisso, né? Então, se eu faço o bem retorna. Eu sou o primeiro a me favorecer do próprio bem que eu faço. Sim, e se tu vai pelo bem, tu tá dentro da lei, tu tá amparado pela própria lei. Estou dentro da harmonia do universo. E se tu faz pela tua cabeça, tu te isola, né? Tu vai te isolando, porque isso aí são coisas da tua cabeça. E isso não é inteligente. Mas nós fizemos o evangelho na rádio, né? E a gente faz o evangelho na rádio pela importância que ele tem em nós reafirmarmos, né, as grandes verdades de Jesus. E o evangelho que a gente sempre diz é o evangelho que nós temos em casa, digamos, né? E nós abrimos aqui o evangelho segundo o Espiritismo. Então, é toda a questão moral de Jesus explicada pelos nossos irmãos espíritos que vieram a partir do 1800 e pouquinho, porque senão, todos que vieram antes nós matamos, né? E aí vieram os espíritos. Fogo, alguns no fogo, outros na espada e alguns de forma pior. Aí vieram os próprios espíritos e disseram, me mata. Tenta me matar. E aí eles vieram por todo um processo, todo um lance até necessário, né, histórico, evolutivo, enfim. E nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, então. E aí a gente sempre coloca a importância, né, fazermos o Evangelho nas nossas casas. Isso é primário para aquela pessoa que saiu da adolescência, né, que deixou de ser como é que nós poderíamos identificar lá os nossos filhos quando eles estavam na adolescência? Eu ia dizer uma besteira. Alguns parecem até uns ETs. Não, eu digo tão malucos que eles são. Mas é uma fase de transformação, Né, então, para aquele que está assumindo uma postura diferente, então aqui tem mais uma cartilha para que seja utilizada, que é o Evangelho de Jesus. E hoje quem abriu o Evangelho foi o Alessandro
e ele abriu no capítulo, que tudo se repete, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, Jesus aqui está nos ensinando a questão do bem, né? A questão da caridade. Que o bem, tão necessário, ele só se torna vivo a partir do momento em que tu faz ele com desapego, a partir do momento que tu faz ele com entrega, com cuidado, com amor na alma, né? Desinteresse. Exato, porque quando tu mede o bem que tu faz, ele ficou na própria medida, ele se perdeu na medida. E agora, quando tu faz o bem pelo bem, tu é movido por um bem maior, essa é a verdade. Quando tu faz o bem pelo bem, tu é movido por um bem maior, que é o princípio da lei do bem. Então, tu não está pensando em ti, tu está pensando mais no outro do que em ti, porque tu te fortalece no bem maior. Então, como tu enxerga e tu tem, e tu nota, tu faz, né? Tu age. E essa atitude, ela tem que ser, digamos assim, silenciosa, né? O bem, a caridade tem que ser silencioso. Então, esse capítulo trabalha tudo isso. E hoje foi aberto exatamente no texto, né, Piedade, que nós vamos ler, que é um texto de 1862, veio através do espírito de Michel, né, lá na cidade de Bordeaux, na França. Ou seja, quantos anos atrás? 62. 162 anos atrás. Vamos lá, então. Quase 3, dependendo do mês, né? Sim. Vamos lá. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estas deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que a praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Que parágrafo. Esse é o primeiro, né? É. Eu sempre coloquei, Bonito. né? Eu sempre coloquei que... que nem... Vamos retornar, né? A questão da criança, do adolescente e do adulto. Então, tem lições que são para crianças, lições que são para adolescentes e lições que são para adultos. E esses textos, eles são para adultos, né? A tal ponto que eles precisam ser estudados, eles precisam ser desdobrados, né? Exatamente pela beleza e pela profundidade que eles trazem. Pela profundidade. Ó, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos semelhantes. Quem de nós, Antônio? Consegue. O que é enternecer? Chegar perto. Vai lá no Google. No Google lá. O que é, né? Porque O vosso se tu não sente o vosso coração se enternecer. ternura, O vosso coração ser tocado, né? O vosso coração sentir a necessidade, sentir o teu irmão naquele momento que ele vive, né? Isso é se enternecer diante das misérias. Como posso ser útil? ser tocado. E a maioria de nós, diante das misérias, o que a gente faz? Do sofrimento? Vira pro lado.
vira pro lado. Ou ainda aponta, ele está vendo? Ainda dá uma Plantou uma colheu. cutucada na ferida do cara. Olha só. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhe restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Né? Ou seja, Eu mesmo, quando faço. assim, eu digo, tu vê tudo isso e aí tu sofre junto. Né? Tu sofre junto, porque muitas vezes a dor, ela é muito particular, tu não tem como tirar ela, mas tu sofre junto porque tu te enterneceu, né? Tu te envolveu. Então, as tuas lágrimas de sofrer junto com ele servem para ele, né? Como um doce, né? Uma coisa boa que faz com que ele encontre a esperança e encontre a resignação. O que é a esperança? Vai melhorar. O que é a resignação? Eu tenho que aceitar isso porque é temporário. Porque Deus é bom, Pai é justo. Atrás da tempestade virá a bonança, então é só uma questão de tempo. Vamos lá, acredita, te ajuda. Tudo né? é pelo bem. Né? Ó, esse encanto na verdade, tem um certo amargor, porque nasce no lado da infelicidade. Mas, se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que deixam atrás de si. Então, quer dizer, se não tem a agrura, né, dos gozos mundanos, de tipo assim, as coisas ruins, de que tu te prendeu através, né, da questão material, né, ela não tem as decepções do vazio, porque a matéria tu perde, mas a esperança tu não perde. Né? A satisfação material é muito A matéria, rápida. né, o materialismo, ele se esvai, mas a fé, ela é particular. Né? É o que sustenta. Tu perdeu aquilo, mas como tu te comporta? Tu te perdeu junto, então? Não. Aquilo se perdeu por lei. E tu te perdeu por quê? Né? Então, são textos assim, lindos, né? Que nos ensinam coisas tão distantes do nosso dia, como é o caso da piedade, né? Isso, o primeiro capítulo que está lá quer dizer, o primeiro parágrafo que está lá no capítulo 13. Vamos lá pro... O seguinte, o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante a sua alegre existência. Temei permanecer indiferente, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. E então aqui eles ilustram mais uma vez essa questão grandiosa, né, que é a piedade, que é tu te negar um pouco, né, abrir o teu coração e, né, sentir, né, aquilo que o outro está sentindo. E dentro dessa afinidade, digamos assim, né, tu ser útil, tu poder levar, né, uma certa esperança nessa situação. E ele diz também que a maioria de nós, né, os egoístas, que de corações endurecidos, se distanciam dos aflitos porque a visão de sua miséria perturbaria
um instante da sua alegre existência. Mas, em compensação, ele encerra lá com o mar morto, né? Que é aquilo que nós vimos falando. Vai secar tudo ao teu redor, né? E vai ser um deserto e tu vai Vida estar sozinho. zero. Ninguém que te ampara, nem uma plantinha para tu tentar comer, né? Não vai ter, porque Nem um cactus. realmente tu não fez muita coisa para merecer, né? E a piedade é isso aí, né? É semear pelo coração coisas eternas que ninguém te tira. E aí, Mas o interessante é, em todos os textos ele nos traz isso, né? A gente acha que a gente está fazendo para os outros. Ah, eu estou sendo piedoso, eu estou ajudando os outros. E ele diz aqui, ó, é a forma que tu está fazendo para transformar as tuas más tendências e extirpar elas. Então, é claro que tu está ajudando, mas é a única maneira de progredir como ser humano, como ser espiritual, é através dessas atitudes de uma virtude tão celeste como essa. vamos lá que nós... Última. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Sem dúvida, né? A alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. E, na maioria das vezes, nós não mudamos uma vírgula, nem com nós mesmos. A gente vê aquela situação, discorre sobre ela, busca mil coisas sobre ela, e nós somos tanto ou quanto ou pior às vezes, e nem por isso, em cima disso, nos tornamos um pouco mais piedosos conosco próprio, ao ponto de dizer para nós, não, eu vou ser um pouco melhor, eu vou fazer bem para mim. E nós hoje não conseguimos nem fazer bem para nós, porque a gente sabe que aquilo vai me fazer mal. E eu continuo. Um grande abraço, que a gente possa sempre estar aqui, né, para junto com vocês, dividirmos e somarmos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, participem, nos auxiliem, né? E quem sabe, juntos a gente possa aplainar um pouquinho os caminhos do Senhor. Isso aí. Obrigado a todos pela companhia e até semana que vem. Até lá.